Esquece o barriguinha mole, gente. Outra matéria. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Como que a direção de arte precisa entender de merchandising em ponto de venda, não é? Como que a direção de arte precisa entender que qual é o papel principal dessa história aqui? Gente, precisa divulgar a embalagem, porque se não divulgar a embalagem, né, corre risco de eu querer comprar o produto, mas chego no ponto de venda e não sei qual é. Então, alguns produtos em que a embalagem tem papel decisivo, infelizmente, às vezes a gente precisa fazer isso, né? Trabalhar dessa forma. E visualmente ficou extremamente bem feito, né? Então, você vê os pontos de ouro abraçando o produto, né? Regra dos terços muito bem aplicada, né? Os 3/3 com pesos semelhantes, tudo muito organizado, tá vendo? Anúncio muito bem feito, né? Vamos para o próximo anúncio, anúncio 4. Aqui nós já vamos ter uma situação diferente. O que aconteceu com o centro geométrico? O centro geométrico não serve para nada nesse anúncio. Olha só como que ele não é simétrico e o que eu tenho de peso aqui é diferente do peso que eu tenho de cá, não é? E mais, se a gente trabalhar, deixa eu mudar a cor dessa grade aqui. Então, olha lá, se eu trabalho essa grade, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que aqui, ó, um dos pontos de ouro está encontrando a cerveja, certo? Os outros pontos de ouro, né, não estão encontrando ninguém. Ó, a marca, talvez, né? Mas o que está acontecendo? Ó, tá só o boa aqui no máximo, né? Você vê que está deslocando meu olhar para cá. Só que esse anúncio tem uma questão nele, né? Olha como, gente, eu tenho uma inércia visual muito grande. É tudo muito azul, tem pouco contraste, né? Anúncio ruim igual a cerveja. É, a cerveja eu não vou questionar, porque né, é o gosto, né? Mas o anúncio, ele tem algumas questões. Qual é a questão que ele está trabalhando aqui? O contraste da marca, tá? Observa que é a única coisa que gera diferenciação. E agora mesmo vocês vão entender por quê. Você quer ver uma coisa? Deixa eu ver se o próximo já é. Sim. Então, ó lá, se a gente parte no meio, você vê que esse quadrante aqui é o quadrante mais importante, os demais não. Então, na verdade, eu tenho um desequilíbrio aqui assimétrico. Dá uma olhada no próximo anúncio. Olha como é que a receitinha repete. E repete de novo. Cadê? Cadê? E repete de novo. Gente, ideias batidas, né? Por mais bonito que seja, e é super bonito, super bem feito, tá? Não é ruim, mas o que eu quero mostrar para vocês? Deslocamento do centro geométrico, né? Aliás, na verdade, não uso do centro geométrico, não usou ele. Usou quem? Usou a regra dos terços. Esse terço tem maior importância do que esse terço aqui, esses 2/3 aqui. Então, esses 2/3 têm menor importância, esse terço aqui tem maior importância. Então, a gente vê que ó, onde está pintado de amarelo, o terço mais importante, onde está pintado de vermelho, o terço menos importante, né? Dá, olha lá. Ó, respondendo a pergunta do Guilherme, olha a espiral de Fibonacci aí, né? Ó, fazendo um caminho, terminando exatamente em cima da marca. Tá vendo? É bem feito o negócio. Vamos para o próximo. O que eu quero que vocês olhem para os anúncios? Quando a gente olha para esse anúncio da Antártica, olha para esse anúncio da Brahma, tá? Agora, olha para o anúncio, cadê? Da Colorado. Tudo igual, gente. Presta atenção. Produto no centro, tá vendo? Madeira no fundo. A ideia da madeira pintadinha e alguns outros elementos visuais. Olha lá. Madeira no fundo, produto, só que esse aqui está deslocado para a direita, né? Está assimétrico. Produto, olha lá, elementos visuais, madeira pintadinha. Pelo amor de Deus. Apesar de ser muito legal e muito bonito, o que está acontecendo? Criou-se essa identidade, esse estilo visual, né, de ideia de bar, de boteco, né, e tudo mais, e aí um usou, todo mundo usou, né? Tá parecendo Uberlândia. Alguém abre uma farmácia, ganha dinheiro, todo mundo abre farmácia. Alguém abre um posto de gasolina, ganha dinheiro, todo mundo abre uma hamburgueria. Todo mundo faz hamburgueria, já viu? Aqui é desse jeito. Tá parecendo isso aqui.
Olha só que coisa. Então, o que nós temos que entender? Prestar atenção no o que a concorrência está fazendo. Lá, quando eu falei para vocês de briefing, umas 3 semanas atrás, eu falei para vocês o seguinte, olha, não tem receita de briefing, mas uma coisa importante é olhar a concorrência. Se eu olho para a Antártica e olho, por exemplo, para a Brahma, eu começo a ver que está começando a repetir as coisas, né? Olha lá. Então, quando a gente olha isso da Brahma, a receitinha é a mesma, só que o da Brahma, ele trabalhou o quê? Estático. O que eu quero que vocês observem? Que quando a gente olhou o anúncio da Antártica, eu vou abrir de novo, quais são os elementos aqui? Música, coisa boa gera coisa boa, certo? Música é ritmo, é movimento, por isso esse anúncio não é simétrico e não é estático. Ele tem um pouco de assimetria nele. Quando eu penso na. Opa, fui no errado. Quando eu penso nisso aqui, né, da Brahma Extra, ele já me traz o quê? Uma ideia de uma coisa parada mesmo, estacionária, né? Até porque é um outro estilo de cerveja. E aí ele também quer transmitir isso. Apesar dos elementos visuais seguirem o mesmo estilo, né, ele traz uma outra identidade. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é muito importante a gente observar, é o trabalho de Photoshop nesses anúncios, né? Eu tenho a foto de uma madeira pintada de branco. Muito certamente isso foi pintado na fotografia, não foi pintado depois, tá? Senão não dava para você fazer o incremento desses outros elementos aqui. Você não ia conseguir nunca pôr esse amarelo desse jeito e tudo. Então, provavelmente pintou a madeira antes. E observa o reflexo da garrafa na madeira, dando uma luz, uma coisa mais dourada, tá vendo? Isso aqui é uma coisa que é importante observar para nós estamos falando de direção de arte aqui. E, de novo, né? Olha como que a regra dos terços e o centro geométrico muito bem posicionado, garrafa certinha no meio, anúncio todo simétrico, né? Ah, mas eu tenho um equilíbrio totalmente simétrico? Não, eu tenho um equilíbrio assimétrico. Por quê? Porque apesar de eu ter a garrafa partida no meio, os elementos de fundo, ó, não são tão certinhos, tá vendo? Mas tem pesos distribuídos que vai gerar para mim esse equilíbrio assimétrico. Está equilibrado, está super bem feito o anúncio. Ah, tá. Direção de arte, né? É um termo antigo, viu? É um termo antigo. Se a gente volta no tempo, Letícia, a sua pergunta é muito pertinente, tá? Muito boa. Design não é arte, design é projeto. Aí você fala, mas eu faço direção de arte. Olha, que merda que é essa, né? Se a gente não faz arte e fica ofendido de se falar que fez arte. O termo é muito antigo, tá? Antigamente, quando a profissão nossa começou, gente, não existia publicitário, não tinha faculdade de publicidade, tá? A propaganda começou da maneira mais informal possível. E aí você tinha o quê? Os diretores de conta. Quem já assistiu Mad Men? Aquela série? No Mad Men dá para você entender muito bem isso. Quem era o cara mais importante da história? Não era o atendimento? O diretor de conta? Quem eram os caras que faziam os layouts, que nem chamava layout? Eram os artistas. Então, se a gente pegar anúncios antigos, vocês vão ver que tem uma cara muito de arte mesmo. E aí usava-se muito o hiperrealismo para fazer anúncios antigos. Se você vê essas coisas de anúncio vintage, né, que o povo chama, na verdade é o quê? Anúncio antigo. Era tudo feito por pintura, hiperrealismo, aerógrafo, né? E isso não tem tanto tempo assim, tá? Foi com o advento do computador e dos softwares gráficos que a coisa deu uma mudada. Mas antes, tudo era feito por artista e por isso virou direção de arte, certo? Mas hoje, se a gente fosse adaptar o termo, seria o quê? Direção de layout, né? Teria que mudar. Mas como a gente não vai ser os diferentão, as únicas pessoas do mundo falar em direção de layout, mantém direção de arte, certo? Tanto que até hoje nas grandes agências usa-se diretor de arte iniciante, pleno, sênior e assim por diante, tá? Tranquilo? É um termo histórico, mas é ótima pergunta de vocês aí. Olha esses anúncios aqui, de novo, variação sobre o mesmo tema. Olha que anúncios legais, né? Do Iguatemi e do JK Iguatemi, tá vendo? Trabalhou a variação sobre o mesmo tema,
Se a gente olhar aqui o primeiro anúncio, né? Olha como que é evidente, né? Centro geométrico bem trabalhado, anúncio todo feito na simetria. Se eu olho o anúncio, o outro, ó, também, né? Olha lá, mesma disposição. Por mais que ele use os mesmos elementos, tá vendo os presentinhos voando, ele não foi preguiçoso, né? E aí ele não fez o mesmo layout e colocou, só trocou o bichinho aqui não. Tá vendo que aqui está numa posição, num tamanho, aqui está em outra posição, no outro tamanho, né? Esse anúncio aqui, essa imagem é toda feita em 3D, tá, gente? Não tem nada de fotografia. Isso aqui tudo é 3D, muito provavelmente feito no Modo, tá? Software 3D. Para quem quer aprender 3D, prepara porque é difícil, não é fácil, né? E é importante saber ilustrar, tá? Se a gente olha a regra dos terços, veja como que os pontos de ouro também estão bem trabalhados e a gente tem certinho, né, a coisa acontecendo. Olha lá, o elemento principal, a marca da Globo, essa que passa na televisão, aquela que gira e tudo mais, é feita em 3D. Aquela é feita em 3D, certo? Aquela marca lá, Pedro, tá toda trabalhada em 3D. O arquivo original é o quê? É um vetor do Illustrator, simprão. Mas aí quando o cara joga no 3D, ele trabalha uma malha que gera volume, põe luz e sombra e anima aquele negócio, tá? Então é totalmente possível. Muitas marcas são trabalhadas. TV tudo trabalha, tá? Record, esses caras, todas as emissoras trabalham com a marca em 3D. Olha o Discovery Channel, que aquele Dzinho do Discovery dá uma giradinha, aquilo é 3D. Light Farm Brasil. Pois vocês olham esses moleque aí. Segue a mesma dinâmica. Olha como que a propaganda tem hora que tá ficando boba, gente. E aí entra aquela crítica que eu faço sempre. Às vezes a agência não sabe por que que ela tá se ferrando, né? Mas olha só, gente. É o quarto anúncio com a mesma receitinha. Madeirinha no fundo, uma ideia de pintura, produto no meio. Tá de brincadeira, né, gente? E aí o cara cobra 4, 5 mil reais fazer um anúncio desse do cliente, né? Gente, pensa. Olha como é que nós estamos trabalhando uma repetição de conceitos e ideias, né? Fazendo coisas quase que de qualquer jeito. Se olha isolado, é muito bom, é bonito. Mas quando você olha o contexto, né? Olha como que não faz o menor sentido eu pagar 5 mil reais no anúncio que eu pedi para ser criativo e ele está simplesmente replicando conceito. Não, e muitas vezes cobra caro porque o cliente não entende, tá? O nosso cliente ainda é muito mal informado, muito mal informado. E cabe a gente ser honesto e coerente na hora de cobrar, viu, Esther? Isso é o que falta muito. Então vamos voltar aqui. Então, se a gente quer valorizar nosso produto, a gente precisa pensar melhor. Mas eu vou usar esse anúncio para mostrar uma coisa positiva aqui nele. O que eu quero que vocês vejam, gente? Olha as bases de alinhamento do anúncio, né? Olha como que mesmo esses elementos são esquisitinhos, de alguma maneira, ó, eu estou puxando linhas e eles estão todos alinhados. Ó, olha o final do texto com o meio da bolinha aqui. Tá vendo? Né? Então, olha como é que está tudo. Eu começo a ter bases de alinhamento. A grande sacada que eu quero que vocês tirem daqui hoje, além de a gente ver essa questão de equilíbrio e desequilíbrio, é entender essa história de alinhamento. Quando é que você começa a fazer coisa boa? Quando você começa a alinhar as coisas. Layout bom, gente, é layout alinhado. Layout, primeira coisa, assim, ó. Então você vai levar seu portfólio para alguém ver, avaliar seu portfólio. A primeira coisa que um bom diretor de criação vai olhar é se o seu layout está alinhado. Se não estiver alinhado, ele nem lê seu texto. Ele nem vai olhar nada. Por quê? Porque se você não dá conta nem de alinhar as coisas, acabou, né? Então, entender isso que é muito importante de acontecer, né? Esse anúncio eu acho que é um bom exemplo para a gente. Ah, Ana, boa pergunta, hein? A gente deve alinhar no começo ou no final? Boa, hein, Ana? Então vamos pensar. Olha só. Uma coisa é eu criar o meu anúncio, outra coisa é lapidar ele. O que o Luciano faz? Então eu vou falar o jeito que eu faço, que eu acho mais fácil. Se eu, desde o início, deixar tudo absolutamente alinhado, eu posso começar a ficar preso criativamente, né? Então, o que eu gosto de fazer? É lógico que o meu olho
já vai alinhando as coisas automaticamente. Eu vou criando os meus alinhamentos, vou entendendo minhas bases de alinhamento. Mas o que eu faço depois que está pronto o meu anúncio? Eu vou lá e faço um checklist nele. Eu dou um pente fino super power. Super, super, super power. Por quê? Porque quando eu deixo passar alguma coisa que fica desalinhada, eu até passo mal, gente. Me dá até toque de tanto que me consome essa coisa. Por quê? Porque 20 anos fazendo isso, né? Então, durante toda a minha carreira, o que mais brigaram comigo? Alinhe as coisas. Olha esse anúncio da Nissin, né? Parece que ele está tudo doidão, mas se você puxar a régua aqui, ó, olha como é que eu tenho o alinhamento da marca exatamente com o final do texto, ó, gente. Ó, ó, tá vendo lá em cima? Olha os elementos extremamente bem alinhados. Então, olha só, eu puxei essas linhas guia para vocês verem. Olha o tanto que esse troço é bem feito. Então, turma, olha lá, ó, se a gente começa a trazer as linhas, a gente começa a ver que as coisas têm sentido umas com as outras, né? Você começa a ver que, ó, tudo tem sentido. Esse anúncio está equilibrado ou desequilibrado? Olha lá, só para vocês verem. Dá uma olhada nisso. Simétrico ou assimétrico? Simétrico, não é, o Arthur? Assimétrico. Larissa, não é simétrico. Olha a posição que o copinho tá, né? Outra coisa, apesar, né? Olha esse conjunto de elemento e olha este conjunto de elemento. Eu vou pôr a regra dos terços, né? Tem muita coisa sendo cortada na imagem, né? Tá tudo bagunçadão, exatamente, né? Se esse 1971 tivesse dos dois lados, ele não tá. Olha como é que os pesos estão tudo maluco. Mas isso aqui é um anúncio que é do Oriente, tá? Lá no Oriente, eles têm um outro jeito de ver as coisas, por questão cultural mesmo, tá? Então, dá uma olhada agora aqui, ó. Olha quando a gente põe a regra dos terços, como é que eu acho que vai ficar mais evidente para vocês. Olha como é que eu tenho um terço mais vazio, um terço cheio, outro cheio, não tão desconexos, tá vendo? Tem um certo equilíbrio? Tem uma coerência visual, mas equilíbrio ele não tem, tá? Não tem. Ele está desequilibrado, isso não significa que ele está ruim, tá? Não significa desequilíbrio ser ruim, não. A única coisa significa que ele está desequilibrado. Ele dá uma ideia de movimento mesmo. Agora me conta uma coisa, Cup Noodle é um trem para comer rápido ou devagar, gente? Rápido, não é? Então tá tudo certo, é desequilibrado, é rápido, né? É isso mesmo. Dá uma olhada nessa linha que nós vamos formar aqui, ó, gente. Olha essa linha, marca, produto e alguma informação útil de cá, tá vendo? Olha como que esse lado aqui é totalmente inútil. Mínimo de informação aqui. Mas por quê? Porque na verdade aqui eles lê daqui para cá. Eles olham assim, tá vendo? Então aqui é o primeiro caso de o quê? De um anúncio desequilibrado, tá? Tá fora de simetria. Então você vê como que você tem do lado de cá mais informação do que de cá, tá vendo? Né? Nesse caso, mas aqui eu tenho um elemento muito forte, de cá não tenho, então tá todo desequilibrado mesmo, tá? Mas não tá ruim. Olha o anúncio 9. Esse daqui bom, eu achei ele sensacional, do cremosíssimo, né? Então, olha que legal que é. Primeiro, né, cremosíssimo 70% leite. Por que é que o fundo está branco, gente? Por causa do 70% leite. Vamos ver aqui o que é. Então, centro geométrico está dando em cima da casquinha. Presta atenção na linha da casquinha, como que ela é muito bem determinada na diagonal, gente. Olha só isso. E aí, se ele está falando de 70% leite, olha como é que ele tem um monte de área branca aqui, para mostrar o que tem por trás do sorvete. Leite. Muito bom, né? Anúncio, sim, excelente, excelente. Então, extremamente bem planejado. Vamos ver o que acontece com a carga dos terços aqui? Será que dá certo? Olha lá. Ó, 2 terços com menos informação, 1 terço com mais informação. Informação textual separada, informação visual separada. Tem total coerência o que os caras fizeram. Posição do cremosíssimo e da marca. Olha como é que o negócio é milimétrico.
Vamos lá. Só estamos no 10 ainda. De novo, ó, mesma receitinha, tá? Receitinha infame, né? Olha lá, mesma coisinha, mesma coisa dos anúncios de cerveja. Parece que os caras de fazer cerveja só faz a mesma coisa, né? Fundinho de madeira, não é? É só isso. É bonito? É, né, Letícia? Mas o que que é legal da gente entender? É que só, fora de contexto é massa, mas quando a gente olha, é foda. De novo, outra cerveja. Só que tem uma diferença, só não usou o fundinho. Vamos seguir aqui só para a gente ver. Então, de novo, ó, a receitinha. Produto no centro, trabalhando simetria total. Olha lá, eixo geométrico e eixo visual, um só. Traz aqui o nome e a brincadeira de carnaval e alguma coisa mais festiva. Tá vendo? Alinhamento perfeito. E criou-se uma bordinha branca. Nos anos final dos anos 90 e início dos anos 2000, gente, essa borda branca ficou muito comum. Depois sumiu, tá? Então era bem elegante essa bordinha branca. Então você fazia um anúncio e fazia uma borda branca nele, era uma coisa bem elegante. Hoje está voltando a usar essa borda branca. Isso é uma coisa a gente observar. E não necessariamente tem que ser tudo igual, você pode fazer ela diferente. Só toma cuidado que assim tem que ter alguma lógica. Então às vezes eu faço esquerda, direita igual e em cima, embaixo faço diferente. Uma borda embaixo um pouquinho maior para ter informação de contato, alguma coisa aqui. Mas isso na revista normalmente fica legal, tá, gente? Isso tem bastante coisa interessante. Vamos lá. Olha o 12, Guaraná Antártica. Ontem nós falamos do Guaraná Antártica, do Quat. Olha lá que bacana. Gente, processo extremamente simétrico, pouco contraste. A única coisa que a gente vê é a marca, porque a garrafa se mistura com o fundo. É uma brincadeira mesmo. Foge dos anúncios de Guaraná. Vamos lembrar do Dolly ontem e vamos lembrar desse aqui. Tanto o Dolly quanto esse aqui estão comunicando a mesma coisa, sabor do Brasil, concorda? Verde, amarelo, a frutinha que só tem no Brasil, está comunicando a mesma coisa. A diferença é o formato. Onde que o Dolly pecou, gente? Foi trabalhar com mascote. Aqui ele não trabalhou com mascote, ele também está trabalhando lúdico, símbolo de paz, de alegria, um monte de coisa, né, com as mãozinhas. Um anúncio muito mais barato que o da Dolly, mas muito. Uma foto e um monte de vetor, gente. Mas o que é legal disso aqui? Como que conseguiu resolver o problema fácil? E conta a história. Sabor brasileiro, Guaraná Antártica. A marca praticamente centralizada no eixo geométrico, praticamente batendo em cima, levemente deslocado, então cria um leve desequilíbrio, o desequilíbrio que não é muito grande, até porque não pode ser, por quê? Porque está tudo muito simétrico. Então a marca gera um desequilíbrio aqui, ó, só para direcionar o olhar para ela. Eu aposto que todo mundo, quando olhou esse anúncio a primeira vez, viu a marca e depois viu o resto. Todo o restante é menos importante. Todo ele. Porque isso aqui é um anúncio de reforço de marca, tá? Não está falando compre, beba Guaraná, não. Está vendendo só a ideia, né? Ficou super bonito essa Tiger, trabalha também a brincadeira. Ela tá vendo que ela está levemente deslocada? Levemente deslocada. Por quê? Ele tende à simetria, só que por causa desse volume de elemento dele, e como os elementos são todos disformes, não tem uma uniformidade dos elementos, então ele precisou deslocar um pouquinho a garrafa para o lado para dar o contrapeso na história, tá vendo? Mas está levemente deslocado. A ideia é que fique simétrico. Se eu estivesse fazendo isso aqui, eu teria colocado exatamente no meio. Eu não teria usado esse recurso de deslocar um pouquinho para lá ou para cá. Talvez tirasse esse elemento escuro para deixar o contrapeso, porque esse elemento escuro está mais forte do que dos outros lados, e aí a coisa vai funcionar bem, tá vendo? Agora, receitinha, produto no meio, elementos visuais em volta, pintado, desenhado. Aí não usou o quê? Não usou a madeira, mas usou o quê? Papel. Gente, olha igual. A Paula, olha que agonia. Mas olha só, gente. Isoladamente é bom? Sim. É bonito e interessante. Qual o problema? Que essa cerveja não existe sozinha no mundo. Existe um contexto em que eu preciso entender que eu estou concorrendo. O que está faltando para esse povo, gente? Fazer pesquisa de concorrência. Entender como a concorrência se coloca no mercado. Entender qual é a linha visual que a concorrência está usando. Senão eu não vou fazer coisas iguais a todo mundo. Benchmarking. Exato, Vinícius. Exato. Não serve para outra coisa, serve.
É para isso que a gente faz benchmarking. Então, olha aí, ferramenta do marketing vindo para ajudar a gente na direção de arte. Porque senão a gente vai fazer tudo igual. Se a gente olhar a construção, a malha construtiva disso aqui, se a repetição for proposital. Ué, Caio, tudo bem. Vamos pensar que a repetição seja proposital. Mas qual o sentido? Porque quando eu repito coisas minhas, tá tudo bem. Mas quando eu repito coisa dos outros, tá tudo mal. Porque quando eu repito algo de alguém, eu estou copiando. Concorda? Qual que é a ideia que nós temos aqui? De que você não sabe quem foi o primeiro. Você não entende de quem é o conceito. Você não entende se alguém está copiando de alguém. Pode ser que ninguém esteja copiando de ninguém. E isso seja uma tendência de layout. Só que ela começa a ficar muito utilizada e isso faz com que ela se perca na história, né? Se todo mundo tem, ninguém tem. Se todo mundo usa a mesma ideiazinha, gente, olha como que todas as cervejas passam a contar a mesma história. Já viu a ideia do storytelling? Para quem vai assistir os gatilhos mentais, tem um gatilho mental chamado gatilho mental da história. Todo produto pode contar uma história para você. Quando o produto consegue contar uma história, né, e a gente adora histórias, todo mundo. Por que criança para ouvir história? Qualquer um que vai contar uma história, as pessoas prestam atenção. Se for uma boa história, logicamente. A agência, ó, Letícia, a agência que eu tô, o chefe nunca deixa mudar o padrão que todo mundo faz. O que a gente precisa entender, Letícia? Padrão e identidade são coisas diferentes. Então, assim, ó, uma identidade tem um padrão, mas um padrão não necessariamente pode ser uma identidade. O que nós estamos encontrando aqui? Identidades diferentes seguindo o mesmo padrão, tá vendo? Eu tenho marcas diferentes, cervejas diferentes que contam histórias diferentes para públicos diferentes usando o mesmo padrão visual, entendeu? É diferente de eu pegar o padrão da Skol, da Antártica, da Brahma, da Coca e eu vou ver que esse padrão se repete a todo momento. Isso é identidade. Faz sentido para vocês, gente? Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Uma Professor, coisa é quando eu trabalho para uma marca só e outra coisa é quando eu trabalho para várias marcas. Quem tá me chamando? Letícia, Oi, Letícia. eu falo o meu assim, chefe, o meu ele nunca chefe, ele deixaria nunca eu tentar deixaria eu tentar nessa inovar área. nessa área. Então, tipo, ele me Então, tipo, passaria ele me uma propaganda passaria de uma cerveja, eu propaganda de teria que cerveja, eu teria pesquisar que essas e só pesquisar poderia essas e fazer só igual. poderia fazer igual. Eu não Ah, não, poderia não é. pegar a cerveja e Pegar a colocar em cerveja e lugares colocar em lugares inusitados e tudo mais. inusitados e tudo Mesmo que, mais. tipo, Mesmo que a que, tipo, marca que a marca deixasse, sabe? deixasse, sabe? Ele Ele não não ia deixa deixar, mudar. Ele não né? deixa mudar. Isso é um fator de insegurança dele, tá? Quando é que a gente tem, assim, ó, quando a gente consegue, Letícia, sair do comum, é quando a gente está muito tranquilo dentro do comum, entendeu? Quando você olha para o comum, você fala, não, isso aqui é fácil de fazer, para mim está tranquilo. Então eu vou navegar por outros mares da criatividade para poder estabelecer uma outra imagem. Você só faz isso quando está muito tranquilo. Isso é porque às vezes provavelmente ele está mais inseguro e se você for olhar, às vezes seu chefe deve ser um cara novo, tem pouca experiência, então quando você pega a galera mais antiga, não tem esse medo, vai acabando. Ele é velho, tá? Então ele está parado no tempo. É importante entender. Seu chefe talvez precise reciclar. Na verdade, todo mundo precisa, né? Todo momento. Mas lembre, ele é seu chefe. Então, enquanto ele é seu chefe, quem manda é ele. Não esqueça disso. Ah, esse aqui já mudou o padrão, já é outro tipo de coisa. Será que está respeitando alguma coisa? Olha lá o centro ótico. Isso, ó, lá, ó, o problema é que a gente reconheceria que é cerveja, mas não lembraria qual viu. Exatamente, a Letícia Ferreira está certinha. É exatamente isso. Por quê? Porque todas são iguais, não é? Cadê a ideia de diferenciação? Aí o que o Gabriel falou? Pois é, parece que não cria uma identificação de marca como empresa Nubank, tá? Sim, cor não é só esse fator, tá, Gabriel? A cor é um dos elementos da identidade, mas o estilo de criação também. Então, esse estilo de tipografia, estilo de fundo, tudo isso vai concordar em criar uma outra visão de marca, tá? Tudo isso vai dar essa capacidade de diferenciação visual. Lembrando, gente, que quando eu tenho a minha identidade, ela tem que transparecer aquilo que o meu produto é. Então, muitas vezes esses produtos estão tudo copiando identidade, porque são tudo igual, né? São todos iguais. Provavelmente, às vezes, também é isso, né, que acontece, tá? O que é o mais importante? É esse indivíduo aqui no meio do anúncio, porque ele movimenta muita gente. Deixa eu ver aqui, Larissa Barbosa. Mas, Luciano, você acha que essas cervejas menos comuns buscam ser
memoráveis para todo mundo ou apenas não somos o público-alvo? Ah, boa, né? Vamos pensar sobre isso? Também concordo com você que nesse ponto a gente pode pensar, essas cervejas querem atingir todo mundo? Não, né? Provavelmente não. Então ele tem um problema de mídia. Sabe por quê? Porque esse anúncio é tudo anúncio que sai em revistas de circulação nacional. Normalmente essas revistas atingem grandes públicos. Então, se eu não quero atingir todo mundo, quero segmentar, também preciso trabalhar em veículos segmentados, não em veículos não segmentados. Por exemplo, Veja é um veículo não segmentado, baixíssima segmentação. Globo, né, em horário nobre, baixíssima segmentação. Então, isso é importante entender, né, que não é só também o processo criativo e a imagem que se entrega, mas também aonde o lugar que se entrega, tá? Não dá para saber o que eles querem, concordo com você. Você tem uma sensação de que o posicionamento está vago, né? Para quem eu estou vendendo? Lembra, o que é posicionamento, gente? O que eu vendo, para quem eu vendo, qual é o diferencial competitivo? Se eu me perco em algum momento aí, por exemplo, do público-alvo, eu não tenho uma segmentação clara, eu me perco dentro do meu posicionamento e isso pode gerar uma sensação não tão legal. Então, esse do safadão, se a gente olhar a regra dos terços, olha que legal. Assim como o eixo geométrico está dando certinho nele, então o eixo geométrico está batendo certinho, os 4 pontos de ouro estão batendo aqui, então olha como que tudo chama atenção para a coisa mais importante, dele migra para cá, tá vendo? Então se a gente olha, ponto de ouro, né, o ponto do centro geométrico está batendo no safadão, os 4 pontos de ouro pegando nele, tá vendo? Então ele está englobado bem no eixo central aqui, chamando muita atenção, certo? E o próximo elemento aqui, depois aqui, e por último, qualquer outra informação. Por exemplo, Carnaval de Salvador, talvez seja a última informação a ser lida. O mais importante é, se eu gosto do Wesley Safadão, eu preciso vir para esse lugar aqui, né, nesse lugar, nessa cidade. Olha como é que cria, né, uma ideia interessante. E vamos finalizar aqui na Absolute, que amanhã a gente segue os demais. Essa análise é rica para vocês? Vocês gostam disso? É legal ver isso e ficar fazendo esse tipo de análise? O que vocês acham? Acho que é bacana, né? Porque a gente começa a ver coisas boas, entender, começa a ver vício de linguagem. Então a gente vê que existe muito vício de linguagem, tem muito serial killer por aí. Quem faz sozinha, Marcela Eleusa. Sim, é um jeito de estudar, viu? É um jeito de estudar. Quem quer ficar bom em direção de arte, precisa disso. Quem quer virar diretor de criação, precisa disso. Porque ajuda a gente a entender o que está acontecendo aqui. Então hoje nós vamos parar aqui no 16 e amanhã a gente vai ver do 17 para frente. Até os demais, que amanhã não tem teoria, nós vamos ver todos os demais. Beleza, gente? Tranquilo?